Olá, espero que todos vocês estejam bem. E na aula da SBD nós iremos trabalhar o tema A Excelência da Vida Cristã. O texto que será trabalhado é 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8, até o capítulo 4, versículo 6. E depois que Pedro ele instrui as esposas e os maridos, ele deposita sua atenção nos cristãos, de um modo geral. Então Pedro começa a falar da conduta que os cristãos precisam ter. Então nos dois primeiros versículos, o 8 e o 9, ele fala: Por fim, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam cheios de compaixão uns pelos outros, amem uns aos outros como irmãos, mostrem misericórdia e humildade, não retribuam mal por mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, retribuam com uma bênção. Foi para isso que vocês foram chamados, e a bênção lhes será concedida. Então, por que a compaixão? Porque a compaixão é sentir contra a pessoa, né? Nós devemos sentir com as outras pessoas a dor delas, né? Nós devemos nos compadecer com elas, nós devemos ter misericórdia da vida delas, e essa humildade que ele cita é o nosso reconhecimento como criatura também e como dependentes de Deus, falhos e pecadores. Então nós dependemos de Deus. Então, esse contexto que ele cita, se nós formos analisar, a base é o amor, de um modo geral. E essa bênção futura é a salvação. Isso é muito interessante porque Pedro, ele também trabalha essa questão do já e do ainda não que o cristão vive. Então, nós já temos uma bênção, mas essa bênção é futura. Então, nós já somos salvos, já somos justificados, aqueles que acreditam em Deus, né, em Cristo, que professam sua fé em Cristo Jesus, mas ainda não estamos de fato no reino de Deus, né? E com isso, o sentimento de morte ele também é quebrado, né? Porque uma vez que a morte é o que nos possibilita nos encontrarmos com Cristo, então não tem o porquê do cristão ter o medo da morte. E essa ideia é muito legal, essa temática que ele associa à morte, né? Então ele também faz isso com a esperança. Nossa esperança ela é futura, ela é futura em Cristo. Então com isso ele também trabalha a noção do tempo. Porque o sacrifício de Cristo que foi feito no passado, ele remete no nosso futuro. Então o próprio tempo, ele não se aplica a Deus, né? Deus ele é Senhor do tempo, ele está além do tempo, né? E nos versículos em diante, o 10 e o 12, ele faz menção de como nós devemos trabalhar a nossa fala, que nós não devemos ser mentirosos, não devemos ser maus, não devemos retribuir o mal com o mal, mas o mal nós devemos retribuir com o bem. E isso também quebra a lógica do mundo, né? Onde olho por olho, dente por dente, se você me bate, eu bato mais forte. Não, o Evangelho de Jesus não é isso. O Evangelho de Jesus é você amar as pessoas, é você retribuir com o bem, é você não se adequar à lógica do mundo. É meio que Romanos 12:1, quando Paulo fala: sejam renovados pela transformação da sua mente. Então, é esse novo modo de pensar e esse sentimento de nós sermos um modo de pensar que ele fala aqui no início, no 3:8, é o modo de pensar de Cristo. Né? Então, nós estamos debaixo de uma tutela, de um senhorio, esse senhorio é Cristo, e por conta disso nós somos adotados como filhos, então nós somos uma família, então nós devemos nos amar com amor fraternal, e isso quebra toda a lógica do mundo, né? Então, entre as nossas relações, o nosso modo de agir, falar, o nosso convívio, ele deve ser pautado no amor. Porque lá para frente, né? Vocês vão ler o texto depois, assim, espere e vocês vão comprovar o que eu estou falando. Mas lá na frente ele vai dizer que o amor, ele perdoa pecados, né? Ele encobre os pecados. Então, o amor, ele permite o perdão. Então, quando eu prezo o coletivo, né, esse sentimento de família, as minhas atitudes, as minhas vontades, elas ficam abaixo disso, né? Então,
Então ele entra em outra temática, do versículo 13 até o 17 do capítulo 3. Ele começa a falar para nós não temermos os homens, mas devemos temer a Deus, e aí ele entra naquela ideia de Cristo ser a nossa esperança, que eu já comentei com vocês, e que nós devemos pregar essa esperança com amor. Por quê? Porque o evangelho de Cristo, ele não é um evangelho que ele é imposto à força, mas ele é pautado no amor. Então, eu não posso pregar o evangelho de modo que eu ofenda outra pessoa, né? Ainda que eu não concorde com a opção religiosa daquela pessoa, eu devo respeitar a liberdade que ela tem de acreditar em determinada crença ou ter determinada fé, né? Eu devo apresentar Cristo, sim, o tempo todo. Eu devo defender a fé, sim, o tempo todo, mas sempre com amor, sempre com respeito. E participar do ministério de Cristo também é participar do seu sofrimento. Então nós não devemos usar o sofrimento como uma espécie de sentimento onde que nós vamos sentir-nos oprimidos, mas deve ser um motivador, porque nós estamos partilhando do ministério de Cristo. Então não é só participar da glória futura, mas também é participar do sofrimento terreno, né? E justamente esse sofrimento, que é uma das características onde nós de fato deixamos o nosso pecado para trás, quando nós quebramos a lógica do mundo e passamos a ser perseguidos pelas pessoas ou pelas situações ou por um sistema, né? Por exemplo, o famoso jeitinho brasileiro, a lei de Gerson, onde tantos dizem, né? E quando você não se submete a isso, você é taxado como um idiota, né? Então, essa perseguição é justamente a quebra dessa lógica mundana. Então, isso é a prova que nós deixamos os nossos pecados para trás. E o batismo aqui, ele traz a ideia que ele não salva, mas ele apenas reflete o nosso comprometimento com Cristo, a nossa consciência que nós pertencemos a Cristo. Isso também é muito interessante. E dentro dessa lógica do batismo, ele trabalha um texto muito que já foi tema de muita discussão, que ele fala que Cristo ele desceu e pregou para os mortos, mas aqui não é a intenção de você ir pregar o evangelho, mas de você anunciar que ele desceu e ele anunciou a vitória do reino de Deus sobre o poder do mal. Ele não foi lá pregar para os mortos. Não é possível os mortos aceitarem a Cristo depois que morrem. O evangelho não dá essa abertura, né? Então, aqui é uma menção à nossa conduta, o modo que nós devemos nos comportar. Nós não devemos, como eu disse, abraçar a lógica do mundo, mas devemos nos esforçar em testemunhar do amor de Deus e pregar o evangelho com amor, respeitar as pessoas, nos respeitar e fazermos o possível para vivermos em comunhão.